sei que mulheres, particularmente, não mentindo, não querendo puxar a sardinha pro lado, mas mulher atira muito bem. O fato da concentração, dessa... não estar afobado e tudo mais, eu tenho certeza que você atira muito bem. E tem diferença entre dar curso para mulher e para homem, ou é mais essa questão de princípios, valores? Olha, é assim, eu digo que ensinar a atirar, um instrutor homem ou uma instrutora mulher vai ensinar basicamente as mesmas coisas, porque os fundamentos são os mesmos, as regras de segurança são as mesmas. Só que os cursos voltados para mulheres, eles têm um intuito mais assim na questão de acolhimento, né? Aquela questão de quando eu entrei no mundo do tiro, ele ainda é, né, majoritariamente masculino, mas quando eu entrei era mais ainda. Anos atrás, quando a gente não tinha tantos clubes espalhados assim pelo país, era uma coisa mais que não tinha uma divulgação, né, tão grande. Então já era uma área mais masculina e poucas mulheres se interessavam. Então, e aí, a partir do momento que a coisa começou a ficar um pouco mais popular, mais conhecida, as mulheres se interessavam, mas às vezes não tinham uma abertura. Falava assim, é um lugar que só vai ter homens, não era muito, né, convidativo. E é até por isso que eu me motivei a estar mais no ramo, estar focada no universo feminino, para mostrar que as mulheres eram sim muito bem-vindas nesse universo e trazer cursos mais nessa perspectiva de não só ensinar a atirar, ensinar coisas do nosso dia a dia, como a parte de segurança, prevenção. Então, assim, o curso para mulher, ele é diferente nesse sentido, de trazer uma experiência que é muito mais do que puxar gatilho, né. Entendi. Então, assim, mais nesse ponto de vista, mas, assim, é meio como uma porta de entrada. Porque depois que a mulher passa por esse processo de, fazer um curso básico, ter uma instrutora ali com ela percebe que não é um bicho de 7 cabeças, e aí ela acaba, né, desenrolando, assim, e frequentando mesmo se não tiver uma mulher ali na linha, se não tiver uma mulher no clube. Então é mais essa diferença mesmo. É, porque não só as mulheres, mas eu acho que o brasileiro, num geral, ele foi adotando esse tipo de esporte Sim. faz pouco tempo. Porque a gente É. falava de tiro, a primeira vez que eu atirei foi nos Estados Unidos, porque não tinha Sim, de fácil acesso aqui. eu também. Lá é normal, até em países que caça é legalizada, enfim. Sim. E aí você falava de tiro, o pessoal falava: "Mas pra quê? Você vai atirar em quem?". É, Mas, gente, é um esporte, é um né, você quer esporte. atirar, tudo bem que às vezes a gente tá estressado, pensa numa pessoa no lugar do alvo, É terapia. marido, né, uma É terapia, tiroterapia. é tiroterapia. É, mas Mas é não isso. que seja um intuito, né. Então assim, é legal que você falou isso de atirar fora do país, porque essa foi a minha experiência. Eu sempre que ia pra fora, eu sabia como atirar, eu sabia chegar por mais que, poxa, você é outra língua, apesar de tudo bem falar inglês, mas assim, é uma coisa completamente fora. Você tá em outro país, você não vai ficar pensando: eu vou num clube de tiro". Mas eu senti era tão fácil, era uma coisa tão acessível, que eu sempre ia. E eu falava assim: "Poxa, eu sei como atirar, qual é o caminho para eu atirar fora do país, mas aqui no Brasil eu não sabia", sabe, assim, tipo: onde tem um clube de tiro que eu possa ir?". Porque até então eram clubes mais fechados, né, ou dentro de corporações, né, militares ou estandes fechados, então não tinha muito esse acesso, né. Então isso que acho que foi essa evolução que foi acontecendo numa maneira geral, e aí mais ainda do ponto de vista da mulher. E mais do que isso, do ponto de vista de cidadão, né, porque sempre tá atrelado arma ou é a polícia ou é Sim. bandido. Então, assim, as pessoas não tinham meio termo de: é um esporte", ou eu posso me defender", né. Então isso que é bem legal, essa E mudança que foi e por tendo. que essa cultura mudou da noite para o dia, assim? Olha, eu acho que, assim, justamente por a gente começar a ter esse despertar para o esporte. Sim. Porque nós inclusive, assim, nós somos medalhistas olímpicos de tiro, o Brasil é medalhista Nossa, eu olímpico. nem sabia. E assim, isso é uma coisa que não é muito difundida, né. Assim, lógico, teve questão de épocas, né, pré-Estatuto do Desarmamento, isso era uma coisa mais difundida. Se a gente falar com pessoas mais velhas, elas têm muito mais conhecimento, muito mais acesso. Quem nunca falou assim: porque, meu avô tinha uma garrucha, meu Uhum, avô tinha um revolvinho, sabe, assim, eu uhum. sempre escuto isso. E aí teve uma geração que não teve tanto acesso, que aí veio a lei em 2003, que isso acabou sendo um certo limitador, colocou uma barreirinha. E aí depois a gente teve decretos que vieram agora mais recentes, né, que acabaram deixando um pouco mais acessível, mas entre aspas, né, porque não tão acessível como muitos pensam ou pensavam. Então eu acho que isso que veio para dar uma estimulada, né, a questão de desmistificar, de se tornar uma questão de o clube de tiro hoje, ele é um clube mesmo. Eu É uma fraternidade, é super é, legal, né? porque cada clube tem a sua identidade,
né? Assim, eu rodo o Brasil inteiro, que nem eu comecei esse ano dando curso em Manaus, por exemplo. É uma coisa que eu falava, gente, eu nunca imaginei na minha vida ir pra Manaus, sempre, tipo, nossa, E sempre evoluiu idealizei muito aquela rápido lá, coisa, né? super. E assim, um clube enorme, um clube gigantesco. As pessoas têm essa cultura lá, tem uma cultura armamentista. E eu falei, nossa, nunca imaginei ir visitar Manaus. Tinha vontade, né, de conhecer, muito menos dando curso de tiro. Então, assim, é uma coisa que realmente veio, assim, de ponta cabeça na minha vida. E eu falo, eu fui de Manaus até o Rio Grande do Sul, que eu voltei sábado, por exemplo. Então, eu rodei o Brasil todo e eu vejo clubes de tiro de vários tipos. De, assim, desde aqueles mais simples, que assim, não, é só um para-balas, uma baia e arma ali, tó, atira e vai embora. Até clubes que tem churrasqueira, tem área kids, que é para as crianças ficarem separadas, com um tio ali ou com alguém pintando, enquanto os pais estão em outra área É, ali o último clube que atirando. eu fui tinha pub, tinha umas mesinhas de sinuca, super legal. Então, é assim, às vezes você vai, não é nem pra atirar. Tem vários clubes que eu conheço, assim, as pessoas vão pra fazer negócios, pra tomar um café, pra Uhum, encontrar alguém, vai pro clube. Então, assim, mudou demais essa perspectiva. Então, eu acho que isso que trouxe até essa questão de deixar muito mais popular, né? uhum. Então, isso foi uma coisa que eu reparei. Então, eu acho que foi mais por isso, de trazer uma outra imagem, uma outra vertente do tiro, de campeonatos e tudo mais. E, lógico, também trazendo um pouco para a questão de defesa, né? Mas